Eu sou Maria Aparecida e esse é o canal Mediunidade Clínica, destinado a temas sobre a sensibilidade do ser. Hoje estamos na 6ª aula do curso Como Cuidar da Ansiedade, que ficará gravada no canal Mediunidade Clínica no YouTube. Vamos começar? Você sabe que a gente vai caminhando conforme você vai me trazendo o seu questionamento, porque eu gosto de dar aula olhando para a carinha do meu aluno e você sabe, aqui eu olho para uma câmera escura, não vejo nada, né? Então chegaram algumas questões e que a pessoa não entendeu exatamente aquela história de estímulo e resposta e condicionamento que eu falei. Então eu peço desculpas de não ter sido tão claro e eu retomo hoje isso e vamos aí para frente. Então, nós vamos falar então do condicionamento, do estímulo, da resposta, da interpretação, que é código pessoal, do perigo real e imaginário, do pensamento intrusivo, do processo obsessivo e depois relatamos casos clínicos onde você pode entender esses conceitos aplicados na história, né? Então, vamos olhando para aquele aluno que perguntou que nós falássemos um pouco sobre estímulo e resposta, né? Como é que a gente interpreta isso? O que era bem pensamento intrusivo que ele não entendeu? Então, vamos caminhando para isso e para a gente entender o que é estímulo e resposta, nós vamos olhar lá no condicionamento. Existiu um rapaz, um estudioso lá atrás, um russo, né? Ele chamava Pavlov, ele era um fisiologista. E por volta do ano de 1900, ele fez lá uns estudos e ele trouxe uma descoberta sobre condicionamento. E ele era um estudioso, assim, de peso, né? Eu gosto de estudar esse povo que ganhou o prêmio Nobel, não é porque eu sou snob, é porque se ele ganhou um prêmio, é porque é confiável aquilo que ele ensinou. E o que foi que ele ensinou? Ele trabalhava lá com um cãozinho e ele estava aprendendo sobre a digestão dos alimentos, né? Como isso funcionava no cão. E aí ele começou a perceber que quando ele estava lá treinando o cachorro, quando ele levava comida para o cachorrinho salivava. Então você vê lá na tela um desenhinho do cachorro que ele está salivando lá no primeiro desenhinho. Aí, na mesma tela, você vê que tem lá um sino, embaixo do ossinho, que era comida, tem um sino. E o que o Pavlov fez, né? Ele tocou o sino e para ver se o cachorro respondia. Quando ele levava comida, o cachorro salivava. Quando ele tocava o sino, não houve resposta. Porque o cachorro deve ter pensado, o que esse cara tá querendo aí? Eu quero comida. E ele tá tocando o sino, né? Aí ele resolveu que ele ia continuar com esse condicionamento e ele levou a comida e tocava o sino, apresentava a comida e o sino, as duas coisas juntas, né? E o cão começou a associar que o sino lembrava o prato de comida, então ele começou a salivar. Depois ele repetiu essa série, uma série de vezes, ele repetiu uma série de exercícios, ele fez aquilo que nós chamamos de treinamento. Tem que fazer muitas vezes, e o cão também fez muitas vezes o treinamento dele, e este treinamento a gente chama de condicionamento. Então, quando ele aprendeu que o alimento e o sino soando junto, ele podia ir para comer e ele já ia salivando, que salivar era a resposta do corpo, um dia o Pavlov tocou apenas o sino e não deu comida. E o cachorro salivou assim mesmo na ausência da comida, porque ele tinha condicionado o som do sino, lá da sineta da campainha, à alimentação. Então isso era o estímulo, que era comida, depois o sino passou também a ser um estímulo e a resposta dele, que era salivar. Então, aí você tem a noção de condicionamento. Ele treinou e quando ele tocava o sino, o cachorro passava a salivar.
mas você é mais do que um cachorro, né? Então o funcionamento vai ser assim, mas você vai perceber que lá no estudo do cão era o estímulo e a resposta, o estímulo e a resposta. No caso do humano, nós conversamos sobre quando o estímulo é um perigo real ou imaginário e a resposta do humano era uma crise de ansiedade, mesmo que não houvesse um perigo real. Você lembra? O cachorro lá tinha comida real e depois não tinha mais a comida real, tinha só um sino que lembrava a comida. Então, para o humano tem um perigo real, mas às vezes tem um perigo imaginário e mesmo assim existe uma resposta e essa resposta pode ser uma crise de ansiedade. Então vamos ver o estímulo e resposta lá quando a gente vê a figurinha da cobra, né? Então vamos entender bem essa história de estímulo e resposta. Diante de uma cobra, qual é a tua resposta? Qual é a minha resposta? Então a cobra é o estímulo e a resposta será de cada um. Mas no caso do ser humano, você tem estímulo, interpretação e resposta, porque você pensa, você interpreta aquilo. E vamos ver como é a interpretação na próxima imagem, que tem um rapaz lá. Ele olha para a cobra, ele vê a cobra, mas vamos pensar que esse rapaz é um biólogo do Butantan. Então ele vê a cobra e para um biólogo ver a cobra, você acha que ele vai morrer de medo? Não, ele trabalha com a cobra. Ele olha para a cobra e é um estímulo para ele de trabalho, é um estímulo natural. Ele pensa, né? Ele interpreta, olha, meu material de trabalho tá aí. E vamos ver o próximo, que no lugar do nosso rapaz aparece uma menina. E a menina está no mesmo processo, ela vê a cobra e quando ela vê a cobra, ela foge com medo, né? Então, um olhou para a cobra com naturalidade e o outro fugiu com muito medo. Por que nós temos estas respostas? Porque entrou a emoção de cada um, entrou o sentimento de cada um. A diferença é que houve uma interpretação segundo o padrão de cada um. Um interpretou como uma oportunidade de trabalho, para o biólogo a cobra era uma oportunidade de trabalho e para a menina era um medo, era muito medo. Então, a diferença ficou por conta da interpretação. Então, no caso do humano, você tem o estímulo, a interpretação e depois você tem a resposta. Vamos ver isso lá no nosso esqueminha. Então, você põe lá no seu caderninho, para você não esquecer, estímulo, interpretação e resposta. E o que eu vou querer é que você observe o seu modo de interpretar. Isso é importante e foi isso que o meu aluno não entendeu, por isso a gente está retomando um bocadinho o tema. Então vamos ver, na próxima imagem você tem estímulo, interpretação e resposta e debaixo da palavra interpretação você tem lá uma explicação para você não esquecer, printa a tela para você não esquecer. Interpretação, jeito de pensar ou um código pessoal. Aí alguém está falando para mim aqui que não aparece nada na tela. Não aparece nada na tela aqui, mas vai aparecer lá no YouTube. Entra lá no YouTube para você ver. Você printa a tela e você não esquece, tá? Então você tem que a interpretação é o jeito de pensar, é o código pessoal. Por quê? O que acontece? Aqui no córtex frontal, aqui na sua testa, na fronte, você tem um mecanismo de significado, de julgamento, da inteligência, a explicação da situação percebida. Então você viu, mas na sua cabeça existe uma interpretação diferente da interpretação do cachorro. O cachorro não tem um córtex igualzinho ao seu, né? E a criança ainda não desenvolveu todo o potencial dela. A diferença da criança, da resposta da criança para
para o biólogo era exatamente o conhecimento. E é isso que eu quero aqui com você, que você conheça o seu processo para que você possa interpretar o seu processo e não deixar que a ansiedade te leve como uma resposta condicionada, porque o ansioso, ele já aprendeu a responder naquela aflição. Não, vamos cortar essa aflição, vamos dar uma resposta de acordo com a nossa capacidade de julgamento, de entendimento, de compreensão, de interpretação, e o que eu quero é aumentar a tua capacidade de interpretação. Então, você vai lembrar de uma situação de perigo, né? E lembrar também que no nosso caso, no caso da ansiedade, a pessoa responde a um perigo real ou um perigo imaginário. E quando ela tem esse estímulo que é um perigo, o sistema nervoso dela entra correndo lá, né? E uma parte vai lá para a amígdala, que não é a amígdala da garganta, é a amígdala encefálica. E que essa amígdala responde com uma força instintiva, enquanto uma outra parte vem para o frontal, que é o córtex frontal, que é o discernimento. Você vai pensar, você vai entender, e o seu processo de ansiedade, eu quero que você perceba isso. O discernimento é o sujeito que faz aqui no neocórtex dele. Então, para a amígdala, quando registrou perigo, é perigo, ela responde, pronto. Agora, se você diz, olha, isso não é tão perigoso assim, eu não tenho tanto medo assim, deixa eu olhar melhor essa situação, você começa a questionar, e esse questionamento é imprescindível. Esse questionamento eu faço com o meu cliente no consultório, mas aqui nós não estou vendo você, então é você que vai ter que fazer esse questionamento, e é por isso que eu estou repetindo isso, e você vai prestando atenção para você se questionar, porque senão você já entra naquele medão, naquela coisa, o sistema adrenérgico responde e pronto. Então, a grande sacada dada pela neurociência é treinar, é o treinamento da córtex. Como que é isso? É treinar a observação, treinar a reflexão, treinar o seu pensamento, o seu discernimento. Sabe, eu vou aprender sobre isso. E aí, nesta aprendizagem, eu conheço a dinâmica. E quando você ganha um computador, você tem que saber da dinâmica dele, como é que ele funciona. E agora você tem que olhar para a sua dinâmica interna, psíquica aqui, da sua ansiedade, o seu processo, para trabalhar com ele. Então, a grande sacada é treinar, é aprender sobre a ansiedade, justamente o que estamos fazendo, né? E aí, nós temos algumas técnicas que nós temos feito que leva para a serenidade, porque a ansiedade, igual uma balança na figurinha, né? De um lado você tem a agitação, a ansiedade, e do outro lado você tem a serenidade. E eu tenho que fazer um equilíbrio entre esses dois pratos. E como é feito o equilíbrio? É aprender a pensar de forma diferente da que eu tenho pensado até agora. Então, essa aprendizagem vai ser um contraveneno, vai ser uma vacina. Essa aprendizagem vai ser um antídoto da ansiedade. O treinamento é indispensável. Esse treinamento eu faço em terapia. Você vai ter que fazer sozinho, mas você, todo fim de aula, eu falo dos exercícios, do relaxamento progressivo, e eu vou pôr uma tela lá de tudo que você tem que fazer. Printa a tela e depois faz durante a semana, tá? Se não fizer, gente, não adianta a gente conversar, fazer curso, trazer imagem, nada disso adianta se você não treinar. É preciso treinar. Então, vamos ver agora na próxima imagem que você tem um estímulo, que você já sabe que pode ser interno ou externo chegando. Na próxima, você vai ver o estímulo, a
interpretação e a resposta. Essa resposta aí é aquela resposta que está condicionada. E como é que nós vamos quebrar o condicionamento? Mudando a interpretação que nós temos daquele tema. Então, veja, entre o estímulo e a resposta nós temos uma interpretação. Você vai mexer nessa interpretação. É preciso que você mexa, porque a interpretação, ela pode ser uma armadilha, mas também é ali que mora a cura. Vovó, que não tinha estudado nada disso, dizia que do mesmo couro sai a correia, né? Então, quer dizer, do mesmo lugar que sai o mal, também sai a vacina, né? Do mesmo veneno, você tem o veneno e a vacina. Então, a interpretação, ela pode ser uma armadilha que te leva a entrar no processo, mas é ali na interpretação que também você pode obter mecanismos de cura. E é isso que nós estamos buscando, a cura dessa ansiedade. Imagina um fato, olha lá a imagem, a cortina está balançando. Pensa na interpretação. Como é que nós podemos interpretar o balanço da cortina? Uma pessoa olha e fala assim, é o vento. A outra já é mais assustada, ela fala, é um fantasma. Qual é a tua resposta? Né? É isso, é a interpretação de cada um. Um achou, um interpretou que era o vento, o outro interpretou que era o fantasma. Cada um interpreta o que quer, o que consegue, o que pode, porque a interpretação é individual, é pessoal, né? Junto com tudo isso, com essa interpretação, com esse condicionamento que nós estamos querendo quebrar, nós temos ainda os pensamentos que são incômodos, pensamentos que são invasivos, intrusivos. E aí alguém escreveu lá para mim, mas eu não sei o que são pensamento intrusivo. Pensamento intrusivo é aquele pensamento que te invade. Você está quieto, assim, de repente entra um pensamento na sua cabeça que você não propôs. E aí você já vai lembrar que nós já discutimos que você não é o pensamento, é o pensamento que passa por aqui igual nuvem no céu, não é? Você não é o pensamento, os pensamentos são trocáveis e nós vamos atentar para o conteúdo que eles trazem. Tudo isso você vê lá na telinha e você copia a telinha e olha lá durante a semana para você ir treinando isso. Nós vamos lembrar do conteúdo que o pensamento traz e você vai questionar a lógica desse conteúdo e você não vai entender esse conteúdo que chega no pensamento para você como uma verdade absoluta, porque teve um que respondeu lá, olha, a cortina está se movendo porque é um fantasma. Será? Isso foi a interpretação dele, foi um pensamento, mas será que isso é uma verdade absoluta? Uma interpretação é um pensamento, é só um pensamento. E aí o primeiro item, você não é o pensamento. No segundo item, os pensamentos são trocáveis. Você pensa ainda hoje do jeito que você pensava 20 anos lá atrás? Não, você foi trocando ideias, mas você foi trocando naturalmente. Agora eu quero que você preste atenção que você pode trocar e você pode orientar e administrar e comandar essa troca. Não precisa acontecer a esmo. É você consciente do seu próprio processo de pensamento, não é? Então, o pensamento intrusivo, vamos lá conversar um pouco sobre ele. Você tem a pessoa está lá e tem o pensamento intrusivo. O pensamento intrusivo, o pensamento invasivo, aquele que você não sentou, não preparou, não fez a lição, eu vou pensar nisso agora, é um pensamento que entrou na sua cabeça. Isso é o que no centro a gente chama de obsessor. Entra um pensamento na sua cabeça. Aí o pessoal do centro diz assim, olha, ele está sob a ação de um obsessor. Como é que o obsessor engancha? Pelo pensamento, pela frequência de pensamento. Então, no consultório, a linguagem técnica é um pensamento invasivo, um pensamento intrusivo. No centro, a linguagem técnica é um obsessor. E qual que tá certo, Aparecida? Cada um usa a linguagem, o código
da linguagem que melhor o faz entender. Se o cara vai no centro, ele faz um tratamento do centro, ele sara da ansiedade dele, eu não quero saber o que está certo, eu quero saber o que faz efeito, porque o certo é uma classificação que nós fazemos de certo e errado segundo a nossa cabeça, mas nós também não sabemos tudo, então a gente olha o resultado, né, para ver. Então não importa a linguagem, importa que a gente é capaz de perceber e é capaz de ajudar no processo de cura da pessoa. Então, eu quero que você questione aquele pensamento que surge na sua cabeça. Por que é que eu estou pensando isso? O que é que eu vou fazer com esse pensamento? Esse pensamento é bom, é mau? Aí você vai sair de casa, tem um carro parado lá na sua garagem de guia rebaixada. Você fica com ódio mortal e aquele sentimento forte, aquela raiva, leva você a pensar em furar o pneu do carro, dar um murro na cara do motorista, um pensamento. Mas você nem vai furar o pneu do carro e nem vai dar um murro na cara do motorista. Você vai mudar esse pensamento. Isso foi um pensamento que veio, um pensamento intrusivo, um pensamento obsessivo, era seu, era do obsessor, era de quem era, não interessa de quem era, interessa que você vai questionar se isso é a melhor resposta que você tinha para dar, porque você é o responsável pela sua resposta. Então, eu quero que você questione a lógica do pensamento que entra na tua cabeça, se aquilo está efetivamente certo, né? Isso eu faço com o meu cliente no consultório. Quando ele chega com uma lógica completamente sem lógica nenhuma, tudo desarrazoado, então vamos olhar para aquilo e ver o que a gente pode aproveitar dali, porque quem tem que perceber essa lógica do pensamento é quem tem o pensamento, não sou eu. Na minha cabeça eu não estou ansiosa nesse momento que vos falo, porque tem hora que estou também, não é? Mas aí eu, né, tento administrar, conheço algumas técnicas, né? Então, e a gente nesse questionamento da lógica, a gente tem conseguido casos desembaraçar, ajudar casos muito interessantes. Então, se a gente tivesse no centro, a pessoa ia falar da obsessão. Então, você tem lá a figurinha da obsessão, que mostra a ansiedade de um lado, né? Com as fobias, a síndrome do pânico e tudo que o pensamento pode propiciar. E aí, do outro lado, você tem a figura da obsessão e você questiona a lógica do pensamento. Não importa se você vai chamar de processo obsessivo, se você vai chamar de ansiedade, se você vai chamar de síndrome do pânico, não importa. Importa que você questione a lógica do pensamento que chega, né? E aí chegou um caso na clínica que o diagnóstico psiquiátrico era esquizofrenia. Traduzindo em miúdos pra gente, esquizofrenia é a loucura. A pessoa tá lá meio louca, um pouco que perdeu o juízo, como que é, né? E na minha clínica, é uma clínica de mediunidade, eu não trabalho nem com substantivo, nem com diagnóstico, eu trabalho com a pessoa que chega, com o ser humano que chega lá, e eu busco integrar os conhecimentos que eu tive nas várias áreas de estudo da minha vida. Então, chega lá um rapaz, a mãe dele, primeiro foi a mãe sozinha, falou se eu atendia, que ele tinha no centro falaram para ela que ele estava possuído, que era assim uma obsessão muito forte. O médico psiquiatra falou que aquilo era, ele trazia o diagnóstico de esquizofrenia, que aquilo era assim meio que uma loucura, né? E ela falou, olha, mas eu vou levar o meu filho assim, eu vou trazer aqui para o senhor, mas eu também vou levar no centro porque eu acredito. E o médico, muito assim lúcido, disse a ela, a senhora leva aonde a senhora quiser, mas não deixe de dar o remédio a ele,
porque ele está necessitado. Então ele não negou o conhecimento dela, a fé que ela tinha, e só alertou que fizesse, né? E ele, por meio de todas as indicações, quando o centro não dá jeito, quando ninguém dá jeito, aí é que aparece lá na clínica, que é assim, não tem jeito de jeito nenhum, aí é que vai lá para a clínica. Então esse menino chegou lá na clínica e ele tinha mesmo uma noção distorcida da realidade, digamos assim. Ele entendia que ele podia ter poder sobre tudo, sobre as pessoas, sobre os fatos, sobre a natureza, né? Olha, você ter poder sobre a natureza já ficou uma coisa meio difícil, né? E ele achava que ele podia tudo. Estava lá num delírio de grandeza. Uma parte da consciência dele tinha a hora que funcionava direitinho. E aí você lembra daquele nosso modelo de consciente e inconsciente da ilha? Olha lá. Então, a ilha lá em cima representa o consciente e embaixo da água, né, representa o inconsciente. E em toda obsessão, o que é que eu entendi? Que toda obsessão, seja uma obsessão leve, grave, profunda, não importa, existe um lixo psíquico debaixo do tapete. Então, aquele menino tinha um lixo psíquico debaixo do tapete também, porque você não é um ser isolado no mundo, né? As ilhas, todas elas estão grudadas no continente. Então, esse grudado lá embaixo é o inconsciente coletivo. E tinha hora que ele tinha bem consciência das coisas. Você conversava com ele, ele estava bem consciente. Tinha hora que ele perdia a consciência. Então, numa das sessões que ele se apresentou mais consciente, de repente, estou lá eu sentadinha conversando com ele, eu percebo que esse menino ele tem um clique, assim, um desligar. O olhar dele ficou de repente vago, longe, né? E ele olhando para esse vago, para esse longe, para esse nada, ele me disse assim: Aparecida, eu posso fazer chover. Eu falei, ixi Maria, agora deu a crise, o que eu faço, né? Eu e ele, um rapaz de 2 metros de altura, eu uma velhinha de 70 anos, o que eu faço? Mas você sabe como é que é? Eu sempre dou a mão pro Pai do Céu, eu seguro na mão de Deus e vou, né? Então eu olhei, o meu consultório, quem conhece, tem uma janela que dá para fora e você vê o céu. E eu olhei imediatamente pro céu, o céu tava azul de brigadeiro, não tinha uma nuvem. E ele falou para mim que ele podia fazer chover. Eu falei, bom, então hoje é meu dia de testar. Eu falei assim, pode mesmo? Ele falou, posso? Eu falei, quanto tempo você precisa fazer para chover? Ele falou assim, uns 3, 4 minutos. Eu falei, tá bom, eu te dou 10 minutos. Você faz chover em 10 minutos? Faço. Ele não fez, não tinha nuvem no céu, o céu estava azul, não juntou nuvem nenhuma, ele não fez chover. E aí eu falei para ele, você viu que você não fez chover? Aí ele viu, porque não estava chovendo, né? Ele falou, ficou olhando. Esta hora eu entrei com a história da interpretação. Eu falei, olha, existe um processo obsessivo que acontece assim, assim, assado, uma mente que se acopla à sua e que joga um pensamento para você, bem rapidinho, né? E que joga um pensamento para você e você compra aquele pensamento como se fosse seu. Então, passou alguém aí, uma entidade que jogou essa ideia que você podia fazer chover. Ele manipulou o seu pensamento, manipulou a sua mente. Por que eu usei o termo manipulou? Porque ele era muito manipulador. Então eu podia, né, falar uma linguagem que ele entendesse. Falei, ele manipulou a tua mente e você comprou esse pensamento de chuva achando que num delírio de grandeza você poderia fazer chover e você não fez chover. Você está entendendo? O pensamento entra e você nem vê que o pensamento entrou. Você tem que ficar atento a isso.
E ele foi embora com essa informação, foi treinar isso, foi treinar e o sucesso veio depois disso. Mas o que eu quero mostrar com isso para você? Que essa integração de conhecimentos é muito boa, porque eu peguei aquela ideia da obsessão, botei numa linguagem que ele pudesse entender e mostrei para ele que, como ele gostava de manipular as outras pessoas, ele se colocava, pelo treino da manipulação, ele se colocava na frequência dos manipuladores. Ele era um cara inteligente, então o manipulador dele também era inteligente. Para você entender o que é frequência e para você entender o que é interpretar. Quando eu propus uma outra interpretação, que ele teve que usar o raciocínio dele, aí ele percebeu essa sutileza. Olha, isso aqui é um pensamento que me invadiu e esse aqui é o meu próprio pensamento. É isso que eu quero que você perceba. Essa história de que, sabe, se eu tenho lixo psíquico guardado embaixo do tapete, os mosquitos vêm. E quando os mosquitos vêm, eu vou questionar a lógica do pensamento, né? Eu tive outros casos também muito interessantes que a gente um dia tira só para falar, mas hoje é só para ilustrar, porque na hora que vem aquele pensamento invasivo, aquela invasão no seu pensamento, entra assim, sabe? Você pensa que é você que está pensando. É sutil essa entrada, mas quando ele entra, ele vem trazendo uma ameaça. A característica é essa: ele traz uma ameaça, ele é uma coisa ameaçadora e ele diminui os seus recursos. Perceba se o pensamento que você abriga, ele traz uma ameaça ao mesmo tempo que ele diminui os seus próprios recursos, o seu próprio potencial. É um jeito que você tem de lidar, é um jeito que você tem de perceber. Quando a gente tá junto, a gente vai percebendo isso junto, né? Então, a gente tem, às vezes, grandes ameaças, mas também a gente tem chances de êxito quando a gente trabalha com esse nível de percepção. Outro dia, eu atendi um outro rapaz, que ele tinha uma queixa, ele estava num processo de ansiedade grande, e eu perguntei: o que te traz aqui? Ele falou assim: olha, eu não tenho sossego, eu não tenho paz, eu estou muito preocupado. Quando a pessoa fala que ela está muito preocupada, eu já sei que é um processo de ansiedade que está lá, instalado, se instalando. Então, eu fiquei escutando a história. Ele não tinha dinheiro porque ele gastou além do que ele ganha, ele emprestou dinheiro do banco, da Caixa Econômica, tudo quanto era lugar aí, e agora ele não tinha como pagar e a dívida estava crescendo, crescendo, crescendo. Olha, isto não é uma questão de mediunidade, é uma questão de economia, não é? Então, mas a sensibilidade está por trás de tudo. Ele tem que ter sensibilidade para ele perceber que ele não pode, se ele ganhar 5 mil, ele não pode gastar 6, ele pode ganhar 5. Então, eu não sou uma economista, mas o básico eu sei contar até 10. E aí eu conto e eu sei que se eu ganho 10, eu posso gastar até 9, né? Eu tenho sempre que gastar menos. Então, aquele básico a gente passou para a pessoa e a gente foi trabalhando isso e mostrando, né, que ela tem chance de êxito se ela sair desse processo de pensamento intrusivo. Então, o pensamento intrusivo veio na cabeça dele: empresta, compra, vai fazer. E ele esqueceu de olhar se cabia a prestação no bolso. Então, às vezes nós temos grandes ameaças. Então, um pensamento intrusivo está ilustrado aí como uma ameaça que chega, né, para a pessoa. E essa figurinha eu mostrei para ele. E mostrei para ele que isso tudo representava um lixo psíquico. E o lixo psíquico é uma porta aberta para invasão.
seja uma invasão daqui, deste nível, ou seja uma invasão extrafísica. Pode ser uma invasão física de gente deste nível, o comercial que você vê na televisão, o apelo para você comprar um carro zero, uma roupa que está na moda, é um pensamento invasivo. Você tem dinheiro para comprar? Mas aquilo está lá atrás de você. Então, isto, numa cabeça que está meio atribulada, é um lixo psíquico e é uma porta aberta para a invasão. Então, estas sugestões que ficam no ar, a pessoa pode comprar. E se ela compra uma que serve, joia. Se ela compra uma sugestão que não serve, é isso que eu estou chamando de lixo psíquico, não é? E é nesse lixo psíquico que aparece o obsessor. Se você eliminar o lixo psíquico, aí você elimina o obsessor também. Eliminar o lixo psíquico você pode eliminar com ou sem passe, tá? Porque o passe é muito bom, não tô diminuindo o valor do passe, não é isso. Mas o passe não pode se responsabilizar pelo seu pensamento. Não pode. Você que é o responsável. E isso você tem que tomar conta do seu pensamento para não abrir para lixo psíquico. Então, esse meu cliente que foi lá, gastou além do que podia, a gente começou a olhar como é que ele gasta compulsivamente. O compulsivamente é assim, gasto além do que eu posso, né? Aí vamos começar a pensar em planejar melhor, comprar menos, gastar melhor, gastar dentro do que cabe no bolso, né? E aí você compra tudo que você quer, tudo que você vê, ou você compra o que você necessita. Você joga fora essa camiseta que ela já não tá assim tão bonita, ou você recicla, você faz uma pinturinha. Essa é a milionésima vez que eu tô usando. Esse colar tem 200 anos. Mas e daí? Eu preciso comprar um novo só por causa disso? Eu sei reciclar. Você busca preço, você busca qualidade, como é que é? Então a gente foi trabalhando o básico ali com aquela personalidade, ali com aquela pessoa, para ir introduzindo uma outra forma de interpretar. Estímulo, interpretação e resposta. Então a gente foi trabalhando para ver como é que a pessoa funciona dentro disso, né? Como é que ela se orienta na vida com o gasto? Ela se orienta por status? Ela precisa andar assim com ostentação? Ou ela se orienta por um estilo de vida mais saudável, melhor? Ela é mais imediatista? Ela é mais previdente? Então, e aí no meio disso tudo, vamos ler alguma coisa de economia. Você tem um tio que sabe de economia, tem uma pessoa que possa sentar com você e falar para você que se você ganha 5, você não pode ganhar 6? Isso é o básico, tá? Se você entendeu isso, já tá bem bom. Então você olha, o estímulo é aquele apelo da mídia, vai lá e compre. E qual foi a resposta dele? Vou lá e compro. Agora, qual está sendo a resposta dele? O estímulo da mídia continua lá. E aí nós introduzimos uma questão aqui. Eu tenho real necessidade disso? Eu preciso disso? Eu tenho dinheiro para comprar isso? Eu tenho dinheiro para pagar isso? Compensa a aflição que eu fico depois? Então, é isso que eu quero que você perceba e que você faça com você. Então você vê que hoje nós fizemos alguns conceitos, né? Nós repassamos, tudo isso você já conhece. A gente repassou com exemplo porque foi solicitado. Semana que vem nós continuamos de uma outra forma, mas hoje nós falamos, printa a tela aí para você lembrar depois, do condicionamento, estímulo e resposta condicionada, a interpretação e a resposta, a interpretação é código pessoal, o perigo real e imaginário, o pensamento intrusivo, o processo obsessivo e os casos clínicos para você entender. Se você
tiver dúvida, você escreve, né? E você tem a lição de casa para você fazer aí. As 9 itens que estão em branco você já sabe. Agora, o amarelo, questione a lógica do pensamento, você marca aí na sua lousinha também, que agora você vai começar a questionar a lógica do pensamento que você está usando, que é para ir pegando como é que o processo está acontecendo, porque você está trabalhando sozinho. Se você não quiser trabalhar sozinho, você escreve aí o que você entendeu, qual foi o ponto mais importante da aula para você, manda uma resposta para mim, um e-mail, faz um sinal de fumaça aí, porque senão eu fico falando com a câmera aqui achando que você está entendendo tudo, né? E não tá. Então você me fala, porque você sabe que a gente sempre conclui o nosso encontro dizendo para você ler, para você pesquisar, para você participar, e a gente sempre encerra dizendo que o seu desenvolvimento requer a sua participação. Não adianta eu vir aqui e falar, você precisa fazer, é o treino. E eu quero agradecer muito a sua atenção e quero que a gente troque um abraço virtual e que ficamos aí com o encontro marcado a semana que vem, tá?